Oi pessoal, meu nome é José Nantala, sou advogado aqui do Contencioso Civil e Arbitragem do Peixoto e Cury Advogados. Estou aqui para conversar com vocês a respeito do uso da arbitragem no direito do trabalho, agora com a reforma trabalhista aprovada pelo nosso Congresso recentemente, né? Então estou aqui para contribuir um pouco com essas pílulas da reforma trabalhista, esse projeto super legal que o escritório Peixoto e Cury vem trazendo para a discussão dos principais temas, os temas centrais da reforma. Então, não é um tema tão novo, acredito que quem milita aí na Justiça do Trabalho está familiarizado com o tema, e que, embora houvesse bastante resistência, embora haja ainda bastante resistência da Justiça do Trabalho com o uso da arbitragem para esse tipo de litígio, para esse tipo de dissídio, né? É algo que acontecia e que com alguma frequência e que ainda contava com alguns julgados do próprio Tribunal Superior do Trabalho, por exemplo, aí das lavras dos ministros Pedro Paulo Manos e Ives Gandra Filho, que inclusive hoje é o presidente, né, do TST, e que de certa forma possibilitavam, ainda que relativamente, o uso da arbitragem em alguns casos, né? Esses julgados estabeleciam alguns critérios que são até um pouco mais profundos do que os adotados pela CLT agora na sua nova redação, a partir da reforma, né? Como acredito que vocês já tenham visto, está principalmente regulado no artigo 507A da CLT. Então, para submeter um dissídio individual à arbitragem, é necessário que se sigam dois critérios específicos. O primeiro é um critério econômico, que torna obrigatório que o empregado, o colaborador, tenha uma remuneração superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, ou seja, um critério econômico-financeiro com relação ao quanto o empregado ganha por mês e que se altera com o passar do tempo, porque esse limite também é alterado recorrentemente. E 2, que o segundo requisito, né, que a cláusula compromissória seja pactuada por iniciativa do empregado, ou seja, quando ele mesmo propõe ao empregador a utilização da arbitragem ou mediante a concordância expressa do empregado. São esses os requisitos. O que é a concordância expressa? A concordância expressa é por escrito, destacada, bonitinho, nos termos do que prevê a própria Lei 9.307 de 96, que é a Lei de Arbitragem, né? Esses requisitos acompanham um pouco do que esses julgados isolados do TST já vinham propondo, né? Mas o que talvez merece maior atenção é o primeiro requisito, o que parece ter sido a ideia do legislador quando propôs essa redação, é que o empregado, para escolher a arbitragem, ele tenha que ter certo nível econômico, visto que, talvez pela ideia do legislador, esse critério econômico assegura que o empregado tenha também um certo desenvolvimento intelectual, desenvolvimento profissional, que o possibilite escolher melhor e saber melhor o que está escolhendo quando vai assinar um contrato de trabalho que tem ali uma cláusula compromissória. Isso é interessante porque o grande pilar da arbitragem, isso para qualquer área, é a autonomia da vontade. Sem autonomia da vontade não há arbitragem. Sem
o real consentimento das partes de se submeter à arbitragem, não se pode falar na validade, né, do procedimento arbitral. Então, a ideia por trás desse critério econômico, né, estabelecido no artigo 507-A, né, vem ao encontro desse conceito, ou seja, o empregado ele precisa entender e ter a capacidade de entender o que ele está escolhendo quando ele decide ir para a arbitragem e não para o judiciário, né? Me parece, embora seja questionável, né, a redação, acredito que o porquê dela seja louvável, né? A razão de se estabelecer algum critério para identificar de forma objetiva a capacidade da pessoa de entender o que está escolhendo, acredito que seja, pelo menos do ponto de vista da intenção do legislador, algo louvável, né? O que eu acho interessante da gente discutir, já encaminhando para o fim, que muito do receio que existe com relação ao uso da arbitragem, com relação à fraude, à má utilização desse instituto por parte de árbitros, empresas e instituições voltadas à prática da arbitragem. Sob o meu ponto de vista, eu que já trabalho com arbitragem há algum tempo, eu acredito que esse receio não seja muito fundado. Isso porque um árbitro, uma instituição arbitral está sujeita a muitos mais controles do que o próprio judiciário, né? Um árbitro que cometa uma fraude dentro do processo arbitral, um árbitro que viole frontalmente os direitos do trabalhador numa arbitragem de direito, né, pode ter facilmente tanto sua decisão, sua sentença arbitral anulada, né, pela própria Justiça do Trabalho, como também, a depender do nível da fraude empreendida, pode responder criminalmente e em outras esferas, e principalmente ter sua reputação seriamente ameaçada e seu ganha-pão vilipendiado caso ele empreenda atos como esse. Então, acredito inclusive que as consequências para os árbitros e para as instituições que trabalham com arbitragem sejam muito mais graves e mais pesadas do que as, por exemplo, que se enquadram sobre os juízes, né, e os serventuários da justiça como um todo. Fraudes são feitas em todo lugar, inclusive na frente do judiciário, às vezes com o juiz como vítima também, por não saber, às vezes com o próprio conhecimento do juiz, como já foi visto na prática aqui brasileira. Então, eu acredito que os receios que existem com relação a isso não são suficientes para você transformar essas exceções em regra e impossibilitar o acesso da arbitragem pelos empregados, ainda que eles queiram, né? Então, acredito que seja isso que eu tenho para contribuir. Gostaria de me despedir e de dizer que qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários aqui abaixo desse post e estamos sempre à disposição. Um abraço.